E foi. Quem faz arte hoje recebendo ela, amiga da alegria, Sheila Campos. Bem-vinda, Sheila. Ai, muito grata, Josuel. Nossa, eu tô emocionada, porque fazer essa menção de Afrodite, assim, Não né, é? de saída, nossa, eu tô com tudo. Prazer te receber aqui. Vamos falar sobre muitas coisas, mas de cara, já quero dizer que é um prazer ser amigo dos seus mestres. É um prazer ser seu amigo, é um prazer lembrar de 15, 16 anos atrás, nos corredores da Faculdade do Sina, eu já tê-la como uma mestre inspiradora e trocar essa ideia hoje, tete a tete, é realmente a comprovação de que a vida presta. A vida. Olha, Josué, eu quero agradecer demais mesmo, né? E reportando a essa época, né, de docência lá na Faculdade do Sina, também estive também na UNB, e eu tinha como eu vinha da teoria, né, como eu era da teoria, era uma relação muito curiosa, porque muitos estudantes não gostavam da teoria, né, eles gostavam das disciplinas práticas, e você sempre se dedicou, se entregou muito, tanto às práticas, mas como às teóricas também. E eu lembro de ter falado naquela época, e eu queria reiterar aqui, né, para todo mundo que nos assiste, Josué, você foi o meu melhor aluno na Faculdade do Sina, né? Eu lembro que tanto a apresentação dos seminários, os textos, os debates, bem virginiano, que eu acho lindo, adoro, sou também. Mas assim, para acompanhar isso também, você fazia uma caracterização, eu lembro você e a Bob fazendo altos trabalhos, e era fascinante, incrível. Até hoje eu lembro dos meus melhores alunos, assim, melhores nesse sentido, Sim, assim, claro. de estarem muito apaixonados e dedicados, você na Ducina, Matheus e Rafael Turci na UNB, das disciplinas que eu peguei todas. Eu acho que tem uma coisa que pouca gente comenta, mas que é sempre legal a gente reforçar. A gente não se sente, quem participa de escola pública por muito tempo, muito inteligente nas coisas que faz. Eu nunca me senti inteligente. Na faculdade eu entendi que era possível ser inteligente gostando de coisas inimagináveis. Eu sempre brinco que, por conta desta mulher, hoje eu sei de cor que Pila Êmenes, de peito cabeludo, chefiava os plafagonianos do Eneti, de onde vem a raça das mulas selvagens, trazendo consigo 84 bojudas naus. O que diabo é naus? Depois disso eu fui saber que são os navios, né, as embarcações. Gente, é incrível isso. Nossa, que bom que vai ficar gravado, que é pra minha neta ver, e pros filhos dela e tudo, porque é uma citação da Ilíada, né? E é maravilhoso isso, e me faz pensar muito, assim, em perspectivas complexas, porque o seguinte, assim, tendo feito artes cênicas também, né, na UNB, o que me chamou muito, assim, foi uma necessidade de compreender por que fazíamos arte, como fazíamos arte em cada época, qual o papel, né, não só da obra de arte, mas do artista no seu tempo. Então, foi isso que me levou para a teoria, né, muito. Então, eu queria entender os porquês. E aí, agora, a gente passa pelas obras, para depois, né, se debruçar sobre os porquês, o que aquilo quer dizer, o que há por trás. E aí, lá do Sina, eu lembro de fazê-los ler a Ilíada e a Odisseia, depois algumas tragédias, não todas, mas algumas tragédias, e a gente fazia a prova, né? Eu fazia a prova, e você... Eram provas tensíssimas, parece um outro Brasil, de um outro consulta, tempo. em minha defesa. Mas eu lembro que havia uma tensão, mas era uma tensão e um frisson do tipo assim, eu pensei que eu já tinha passado dessa fase. Havia esse pensamento. Sim. E por mais... Eu era aquele aluno que sofria. Se você dissesse que era harpa e eu lira sonora, a gente ia brigar. Mas é uma discussão acadêmica saudável pra caramba, porque você está discutindo qual é o termo correto da tradução. Se o ponto de discussão é a tradução, isso quer dizer que já está interiorizado toda a brincadeira do aprender, né? Exato. Eu acho que tem um aspecto que é importantíssimo, primeiro, do contato real, verdadeiro mesmo, com a fábula, né? Assim, vocês realmente terem lido. Então, por isso, as provas, quem tinha lido, tinha minimamente fichado, sabia qual livro falava sobre o quê, que personagens, por exemplo, qual livro que o filho de Afrodite é ferido por Diomedes, por aí vai, né? Então, você vai... Mas essas obras, elas foram discutidas por séculos, em espaços, né,
os mais variados. E vocês, como artistas, eu lembro de falar isso também para vocês, né? Vocês estão aqui, você não pode conhecer das artes cênicas o mesmo que o seu vizinho advogado, a sua mãe, o seu pai, né, enfim. Então Sim. você tem que ter essa profundidade, esse aprofundamento, até por causa de uma questão que a gente chama de intertextualidade. Quantas e quantas obras, né, mesmo depois e até hoje, ainda dialogam com aquelas, ainda reportam. Com certeza. Então, assim, é um repertório do qual não tem como se escapar. É. E aí eu acho que quando você, né, não só me convida, e eu vejo que a partir daquele empenho, daquele investimento e da paixão, né, você construiu tanta coisa, né, Josué? Assim, eu sempre acompanhei mais de longe uma época, principalmente quando você viajava com os grupos, fazia teatro e tal, e eu ficava, ao mesmo tempo que admirada, não me causava nenhuma surpresa, porque eu sabia que você estava muito bem preparado, tinha se preparado, né, para aquilo tudo e tal, e aí foi construindo esse caminho. E hoje você, nesse lugar também de difundir, né, dialogar com outros fazedores, eu me sinto muito orgulhosa, particularmente porque eu penso assim, nossa, tem uma sementinha ali que eu ajudei e que você também, né, acolheu como outros colegas seus, assim. Porque eu acho que, na verdade, há uma generosidade para além do teu ofício em sala de aula, e eu estou falando agora especificamente da sala de aula para ir para outros caminhos. A gente tinha uma vontade de poder dialogar com vocês, de ficar nesse tete-a-tete. Eu falei isso dia desses para Ana Flávia Garcia. Mas havia uma distância etária, havia uma distância filosófica, havia uma distância formativa, formal, professor-aluno. Mas vocês, numa sapiência absurda, nos convidavam para essas conversas e esses simpósios em outros locais que não o ambiente acadêmico, mas não diminuía o caráter de respeitabilidade acadêmico. Então eu tenho para mim isso como uma coisa incrível, assim, realmente beber da fonte dos mestres e se sentir feliz em estar com esses mestres em diferentes ambientes que não o ambiente da faculdade, entende? Entendo muito. Você, Túlio Guimarães, Gabriel F., era como você ver um elenco de uma novela fazendo uma outra, tipo assim, gente, eles é possível conversar com eles fora daquele ambiente. Beirute. Né? Muito. Só que aí é muito mais do que Beirute, tem uma generosidade da abertura. Quando vocês quebram aquilo, vocês nos transformaram em pequenos demônios do aprendizado. Que lindo, adorei isso. Né? Eu não sei se você tinha noção, mas pra gente era muito importante, Sheila, ter o espaço de diálogo com todos vocês. E eu coloco realmente na conta você, Gabriel F., Túlio Guimarães. Era muito importante estar com vocês. Bebamos a isso, brindemos a isso, bebamos dos mestres. Essa consciência você tinha ou você estava num fluxo de um pensamento de tantos outros trabalhos, mais a docência, para perceber essas questões? Na verdade, Josué, não pensei assim, não foi algo deliberado, mas eu tinha a vivência. Porque é o seguinte, eu passei por 3 graduações, eu abandonei outras 2 até parar nas artes cênicas, né? E eu tive a felicidade de ter uma professora que ela, vinda da USP, ela tinha uma prática, ela tinha um prazer, ela dizia assim, eu quero transformá-los em eruditos, e ela tinha uma coisa de passar os trabalhos escritos e fazer a orientação individual em cafés. Então ela marcava no café, a gente encontrava com ela lá, e aí tinha toda essa coisinha de pedir o café mesmo, da gente tomar um café, bababá. Então ela brincava no início que era pra gente se sentir nos cafés de Paris. Aí, é claro, tem uma coisa colonial hoje em dia, mas enfim. E aí dessa orientação, a gente passou gradativamente a ir com ela, por exemplo, a gente ia ao teatro com ela. E eu me tornei uma amiga pessoal, a gente foi durante 16 anos coladas. Sim. Então, para mim, quando eu estava no Dulcina, que eu comecei no Dulcina, depois que eu tive a oportunidade de ser substituta da UNB, essa abertura, para quem quisesse chegar, venha, né? Isso fazia parte da minha afetividade mesmo. Assim. Acho que eu intuía que que também era uma maneira de apaixonar vocês
por aquela área que eu achava um pouco árida. Porque quando você fala assim, a história do teatro, Grécia, ok, é lindo, todo mundo adora. Mas quando você também tem que transitar por outras, e a gente tinha que passar por medieval, romantismo, idade moderna, né? Aí, e dialogar com uma teoria mais dura, aí você tem que apaixonar as pessoas, senão elas né? Então eu acho que era isso. Agora, naquele período você estava como docente. Vamos voltar um pouquinho. Você falou das 2 graduações que você abandonou para... Peraí, não passa isso como se fosse uma coisa despercebida, não. Vamos falar a respeito disso? Explica isso aí. Eu entrei em comunicação primeiro. Sim. Aí eu abandonei. Aí aí uma questão familiar, fui parar em Mato Grosso do Sul, tive uma filha, comecei a dar aula lá em ensino médio, mesmo eu não tendo graduação ainda, porque era uma cidade, Brasil profundo, né? São outras questões, outros tempos. E eu comecei a dar aula de história e de português lá, né? Em escolas diferentes. E entrei em pedagogia, porque só tinha 2 opções na cidade vizinha, pedagogia ou administração. E eu administração. Aí entrei em pedagogia. Só que quando eu entrei em pedagogia, gente, eu vou resumir. Teve uma professora que alguém perguntou, professora, o que é pentagrama, sei lá, penta alguma coisa. Aí ela, eu não sei, mas vamos descobrir juntos. Aí não, professora, aí eu expliquei, penta é 5, né, então pentacampeão, 5 vezes, expliquei para colegas, expliquei para a turma, e acabei meio que começando a dar aula, mas aí eu perdi o interesse. Eu falei, não, aqui eu não vai me agregar, né? E então, rapidamente também, eu criei as condições para voltar para Brasília, com muito sofrimento, muita dor. Essa é uma história. A minha história pessoal é uma novela mexicana, mas eu voltei para Brasília. Minha filha ficou lá, né, nessa coisa toda, e eu voltei e era para eu fazer direito. Quando eu cheguei aqui, eu falei, não, olha, eu vou entrar para comunicação. A gente ainda ligava de orelhão. Eu vou entrar na comunicação. Não, daqui a pouco quando eu vi, não deu. Para artes. Entrei em artes cênicas. E que não era o que eu queria, na verdade. Era música. Desde pequenininha, 3, 4 anos de idade, eu falava, vou ser cantora. Mas era isso, assim. Meu pai proibia, se descobria que eu estava cantando no coral da escola, ele ia lá e me tirava da escola. Ele tinha uma cisma com isso. E aí parece que eu introjetei a proibição. Entendo. Então eu tinha uma trava que eu não conseguia, um bloqueio, eu não conseguia aprender a teoria de jeito nenhum da música. E aí entrei nas cênicas por influência de uma amiga. Não, entra nas cênicas, você vai aprender a questão de palco, papapá. E aí, para fechar esse capítulo, quando eu estava no primeiro semestre, primeiro ano, eu fiquei meio que brigando nas cênicas, fazendo disciplina lá na história, na comunicação, na filosofia, tudo quanto era lugar. Assim. E aí, mas no segundo ano eu entrei num grupo chamado Teatro de Guerrilha. E a gente começou a fazer teatro político, engajado. Né? Então a gente começou com umas intervenções em assembleia de professor, para greve, não sei o que tal. E aí eu me apaixonei por teatro. Então eu me apaixonei quando eu entrei num grupo engajado, e era teatro de rua. Aí eu fiquei. Mas, antes da gente mudar o bloco, porque acabou aqui o espumante, e entrar a vinheta, mentira, não temos vinheta. Só que migrar da questão da atuação para a questão da docência, foi um processo ou foi híbrido? Foi acontecendo? Eu sempre tive um desejo de verticalizar, assim, de ir num mergulho radical e profundo em uma coisa. Mas a vida, não sei, me levou. E eu comecei em rádio, na verdade, né? Eu entrei em rádio antes de entrar nas cênicas. Eu vim e já tinha trabalhado em rádio numa AM, né? Rapidamente. Cheguei, bati na porta da Rádio Cultura FM, pedi, né? Falei, eu queria aprender a operar os equipamentos, comecei a ir todo dia para aprender e tal. Chegou o período das férias dos locutores, me chamaram para eu entrar na madrugada, para poder, né, os horários serem remanejados, sem ganhar nada. Sim. Mas eu ia conseguir comprovar essa experiência e tirar o registro aqui em Brasília, que era a coisa mais difícil, né, de se conseguir. E conseguir pelo sindicato, que é né, que são chatos e tudo, tirei o registro. Então eu entrei nas cênicas, eu já trabalhava de madrugada na Rádio Cultura. E eu entrei crua, porque eu tinha feito uma peça de Natal quando eu era criança. E nunca mais nada de teatro. A minha história era música e era isso.
A docência, ela surgiu antes, porque, como eu disse, né, quando eu fui para Mato Grosso do Sul, e isso foi ali final da década de 80 e o iniciozinho da década de 90, eu fui porque eu tinha ficado em Brasília, minha família já tinha ido, e eu fiquei. Eu ganhava muito pouco, o que eu ganhava só pagava o aluguel, não sobrava para as outras coisas. Eu passei fome, eu adoeci, eu desenvolvi uma úlcera. Eu lembro de eu ir a pé, assim, era uma produtora, e eu ia a pé, assim, da 707 até lá, 405, atravessando aquela coisa, e eu tava com um sapato furado embaixo, e aí o dia que aquele sapato chovia, molhava tudo dentro, a meia, e eu chorando porque eu não conseguia conceber, assim, tipo, como isso aconteceu comigo? Como isso está acontecendo comigo? Porque não que não pudesse acontecer comigo, um indivíduo, Sim. mas eu tinha nascido numa família classe média baixa, com estrutura, com comida na mesa. Então era como se eu tivesse caído e sem ter esse direito de cair, porque o que eles puderam me dar em termos, né, de estudo, eles deram. E aí eu fui para Mato Grosso do Sul. Quando eu cheguei lá, eu comecei nessa rádio AM, mas depois eu saí da rádio e fui dar aula. Então eu fui convidada a dar aula porque eu tinha o ensino médio, né, hoje, chamado assim, daqui de Brasília. E aí eu sabia o conteúdo, e aí também estudei nos livros que eles davam, aquela coisa toda, e dei aula de português e de história. Então começou por aí. Entendi. Aí, nas artes cênicas, eu entrei como contrato temporário. Sim, da secretaria. Antes de terminar o coisa, mas no meio do curso eu me apaixonei pela teoria. Entendi. A verdade é essa. A gente estudando tragédia e tal, e eu querendo entender, mas por que é desse jeito? Gente, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu fui fazer disciplina na filosofia, ficava muito, né, naqueles ares, e aí eu fui para história. Josué, quando eu fiz História Antiga 1, aí eu entendi tudo. Olha só. Falei, é por isso que é assim. Então era uma transição radical, profunda, de sistemas sociopolítico-econômico, de modos de viver, né, de uma sociedade, e o surgimento, a eclosão de uma expressão artística inteiramente nova. Eu fico arrepiada, gente, com isso. E essa expressão discutia os problemas da cidade no cerne ali, no coração da cidade, com a população não toda, porque aí hoje a gente sabe, né, só os homens livres, atenienses, etc e tal, e com outros aspectos também, porque o festival grande que acontecia era na época em que as outras cidades iam pagar o tributo, então assim, mas aí você compreende. Aí você fala, ai meu Deus, agora aí você também, além de você fazer a relação com o mito, que lá atrás já dizia, já os guiava muito e tal, mas a problematização do mito, né? A problematização daquele herói, que só vai surgir na cidade. E a questão da coletividade, que ela vem, né? Porque você veja, a gente tem toda aquela ode, aqueles nomes, né? Mas e o povo? Aí na cidade o povo não se consolida como uma categoria política como a gente, né, hoje vê isso depois de muitos séculos, né, após a luta de classes e tal, mas há uma ampliação aí desse entendimento de quem realmente, né, quem tem a palavra, quem tem direito a determinar as coisas lá dentro. Então isso foi que te deu esse start, né? Deu um start. Aí eu apaixonei pela start teoria. Poético, afetivo. Não, afetivo, poético, inteligível, intelectual, né? Porque, gente, eu vou usar um termo, mas nessa concepção lacaniana, né? Essas descobertas, o conhecimento, é um gozo. Sim. Né? É um êxtase. E aí, para mim, era um êxtase tão intenso quanto subir no palco para interpretar. Que lindo isso. E aí, de certa maneira, um pouco mais acessível, porque você lê um livro, você lê outro livro, você... É conhecimento adquirido, não se desadquire. E em casa, né? Você, assim, não tem dificuldade, você não precisa de um palco, de uma peça, de um trabalho, não, você vai ali e é um mergulho teu e que não tem fim, né? Incrível. E você realmente já respondeu toda essa questão. Não houve uma migração, houve a vida acontecendo. Mas vamos lá. Eu lembro de ouvir você na rádio. Você até hoje tem relação com a Rádio Cultura. Sim. Fala um pouquinho disso. Falo.
o trabalho em rádio foi outra dessas coisas que aconteceram, assim, sem eu procurar. Enfim, no meu primeiro emprego foi de um mês no Conjunto Nacional como fiscal de vendas, mas logo depois eu fui chamada para uma entrevista e fui trabalhar no Itamaraty. Era recepcionista, gente. Aí tô lá no Itamaraty e chega o senhor Mário Garófalo, que era o dono da Brasília Super Rádio FM. E ele vivia nas embaixadas e no Itamaraty porque música clássica, então ele tinha um diálogo muito intenso, né, também com as embaixadas e tudo. E aí eu fui atendê-lo nesse dia, e aí ele virou para mim e falou assim, mas que voz, você deveria ser locutora. E aí eu levei um susto, assim, porque sabe aquela profissão que você nem... Não sabe que existe, mas... Nossa... Porque me tomas, nobre cavalheiro. Porque me tomas. Adorei. Enfim, e eu fiquei muito chocada. Mas fiquei com aquilo na cabeça, porque pensei assim... Nossa, é um trabalho que eu vou, faço e não tenho que levar papel para casa. Porque sempre esteve no meu horizonte fazer universidade. E paralelo a isso, o seu trabalho como cerimonialista. Esse chegou depois, porque eu estava na UNB e já trabalhava na rádio. Aí a Diretoria de Esporte, Arte e Cultura criou o FINCA, Festival de Música da UNB, que sempre foi efervescente, e foi uma demanda dos estudantes. Sim. Aí, como eu estava na rádio, a diretoria, enfim, alguém lá já me conhecia, me chamaram, você toparia apresentar? Então, só que assim, aquilo, na parceria, de graça, eu falei, claro, vamos lá, porque eu era moleca também, junto com todo mundo, e pra mim era um privilégio. Imagina, eu tinha 20 e poucos anos, pra mim tudo era festa. Que é a fase que a gente faz muita coisa nesse formato. E também pra ter experiência, aquela coisa toda. Depois não, mas na época sim, é o que você tem. Esse é um debate importante. E eu lembro que no primeiro FINCA, quando eu ouvia, e eu achava muito bacana já o som daquele, eu já chegava nos artistas e já perguntava, vocês têm alguma coisa gravada? Você já tem? Então eu comecei um garimpo ali também. E aí eu comecei a fazer um intercâmbio entre aqueles artistas que estavam se apresentando lá no FINCA e a Rádio Cultura. Eu fui levando, eu fazia entrevista, se tivesse música eu levava. E como era um festival universitário, eu fui apresentando de 17 edições, se eu não me engano, que teve, eu apresentei 15. Caramba. Só teve 2 que eu não apresentei. Todas as outras eu apresentei. E fazendo outras redes também, né, Sheila? Uma rede com esses artistas, né? Não, e com os artistas, com a rádio, fortalecendo, mas isso me deu uma experiência, uma desenvoltura de estar no palco, não sendo atriz, aquela coisa assim que você está falando, aí acontece alguma coisa e você rapidamente ali... e se diverte com aquilo, que foi o que me fez ser chamada depois para ir apresentando outros eventos. E foram muitos, são muitos, né? Gente, eu vou confessar uma coisa agora, né? Eu sinto, Josuel, na verdade eu estou num momento de crise existencial bem grande, inclusive. Conversamos uma vez sobre isso. Procurei, Josuel, né, um tempo atrás, que eu confio muito no seu bom senso, no seu critério, falando disso, né, dessa questão dos caminhos. Eu sinto, e vou resumir assim, existe o etarismo, né, então eu não sou tão cogitado, existe a gordofobia, apesar da minha vida toda ter passado ali no efeito sanfona, e eu não ter percebido isso só muito recentemente, mas depois da pandemia eu meio que meti o pé na jaca, então eu engordei muito na pandemia e não voltei a emagrecer, e eu percebo que isso afeta muito a imagem, você lá no palco, porque você é um pouco da imagem a cara do evento, mas em poucas palavras, quando eu era uma mulher mais magra, em forma gostosona, podia estar vestida com saco de batatas e todo mundo estava felizão e me elogiando e falando da minha voz. Tá? Agora não, agora eu vejo olhares que me medem, olhares que me criticam, pessoas que aconselham as outras a não me chamar mais. Então, assim, infelizmente. E aí mas eu acho que também tem um momento que a gente precisa largar o osso, assim, eu só agradeço muito, fui muito privilegiada, porque a maioria das coisas vieram para mim, né, eu bati na porta de rádios, mas o resto todo veio, né, então eu só agradeço, e eu acho que é um momento de passar para os bastidores. Olha só. De ajudar. Acho que é interessante, porque na sua trajetória, você não encerrou um processo para começar outro. Mas quando eu ouço essa sua fala, há uma consciência de começar novos processos mesmo, né? Eu acho isso positivo. Claro que tem suas dores e suas delícias. Claro que tem as aventuras. Eu vou trazer uma metáfora para a gente seguir.
não tão vasta quanto a sua trajetória, que é lindíssima. Mas eu lembro que eu já fazia teatro há muito tempo, desde criança, desde adolescente, na verdade. E eu comecei a aparecer muito em jornal, com coisa de Celeiro das Antas, o Menino de Samambaia. Quem é o mais novo? O mais novo é ele, tem 16, põe pra dar entrevista. Então isso foi muito recorrente. A minha família ali acreditou que eu ia deslanchar, né? E aí nessa, teve uma época que não tinha grana, isso não dava dinheiro. Tá no Correio Brasiliense, não dava dinheiro. E minha mãe falou, tem que ter um trabalho. E pra mim foi muito determinante um emprego de leitor de água da CAESB. Leitor de água? Você foi leitor de água? Um dia. Por um dia. Uau! E aí eu lembro que eu não me senti encaixado, eu levei o meu currículo para a CAESB e o cara simplesmente amassou e disse que isso não era irrelevante, não era relevante. O que era relevante era eu ter boa perna, porque eu ia caminhar bastante. E eu fiquei muito chocado, porque... E eu fui ver meu currículo, só tinha coisa do Zé Regino, só tinha coisa da Verônica Moreno, mas que para mim era muito importante. Claro, né? Porque era um trabalho. Era meu ofício, né? Sim. E aí eu lembro que nós tínhamos que andar em Taguatinga lendo, eu treinando com os rapazes veteranos a fazer leitura de água. E numa dessas fomos na casa de uma ex-namoradinha do ensino médio. Foi a morte. Ai, você se sentiu. Ai, foi a morte. Entendo. Foi a morte, mas ali nasceu o Josué de hoje. Olha. Ali nasceu o dá pra trás e sai correndo. Essa história não é minha. Entendi. E aí eu lembro que eu conversei com ela, perguntei como é que ela tava, e os outros assim, ô novato! E eu lembro que ali foi assim, eu tenho 2 caminhos nessa vida. O de agora é ignorá-los. E eu lembro dela falar, mas quem são eles? Eu falei, sei lá. E lembro de chegar em casa e falar bem assim, olha só, eu estudei 10 anos, 12 anos da minha vida, nunca entendi matemática, nunca me dei bem com química, nunca entendia porquê de física, mas passei. Passei por química, passei por biologia, passei por matemática. Acho muito foda, nessa altura do campeonato, vocês me botarem para ler água na CAESB, não que isso seja um demérito, a profissão de quem é o leitor de água da CAESB. Mas acho muito foda vocês sequer se compadecerem de que o cara rasgou meu currículo. E aí eu lembro que ali foi uma prova de fogo para a família, do tipo, eita, temos que ouvir essa criança que cresceu. Então eu acho que, por que eu trago tudo isso? Essa percepção que eu acho que moldou o Josué que sou hoje, até hoje, talvez vai moldar por muito tempo, tem um pouquinho a ver com essa sua necessidade agora de entender o bastidor, não só porque você está cansada de guerra, mas é porque tem uma hora que tem que ter mais conforto e calmaria mesmo, né, Sheila? E eu acredito muito nisso, Josué. As nossas vidas são de capítulos, como eu vi num seriado esses dias, e não é nenhuma vergonha terminar um capítulo para começar outro. E eu acho também uma expressão de respeito. Eu entender que há inúmeras outras apresentadoras aí chegando, inúmeras outras locutoras, inúmeras outras atrizes, e eu não tenho que ficar, eu quero, sabe, assim. Não, eu posso sim me retirar e esses espaços serem ocupados. E voltamos, Sheila. Se registro de livro é documento, gravação também é. Também é. Aliás, essa é uma discussão incrível. Tudo é documento. O monumento é documento, da mesma maneira que o diário é documento, da mesma maneira que essas gravações são memória. Por isso elas são úteis até hoje, né? É verdade. Não, e isso, né, quer dizer, você que está nos vendo agora, se interessando, mas, por exemplo, daqui a 20 anos, daqui a 30, 50 anos, esse arsenal que você, Josué, por exemplo, produziu, é um documento, uma memória, né, de uma parte significativa da classe artística do Distrito Federal. E você, também como uma documentarista, ainda que não verbalmente assumida nesse lugar, mas sim, você teve recentemente o Projeto Expertise. Foi. Que tem a ver com muitas outras anotações suas, muitas outras pesquisas ao longo dos anos. Fala um pouquinho do Expertise, que foi um projeto que deu super certo. Foi. Inclusive, eu acho que essas áreas nas quais eu atuo, né, eu vinha atuando, elas se retroalimentam. O Expertise, ele nasce na Rádio Cultura, que é uma rádio pública, por isso me deu espaço para isso, de um desejo de publicizar,
difundir, popularizar conhecimentos mais aprofundados sobre as artes cênicas que eu só via na universidade. Então, assim, tem um viés de comunicadora, de comunicação, sim, mas de professora também. E de artista. Porque para mim, Josué, eu tenho uma perspectiva marxista. Então, assim, todo pedreiro é também um poeta. Eu repito essa frase, parece um chavão lá, mas ela resume, né? Todas as pessoas, nós somos estéticos, né? Não só estéticos no sentido de nossa apreensão do mundo, a estese, né, se dá pelos nossos sentidos, mas nós nos expressamos também. Qual é a diferença? É o acesso à linguagem, é essa alfabetização, seja musical, seja teatral, né, seja literária. Então, o trabalhador, muitas vezes, ele é lesado nesse sentido de não ter direito de ser alfabetizado nisso, para, então, né, até escolher, eu vou ser pintor, eu vou escrever, eu vou fazer o quê? Não, ele geralmente não consegue, né? Até faz, por meio da cultura popular, essa prova, né? Mas por muitos séculos não reconhecido. Sim. Então, o Expertise, lá em 2011, eu até corrigi, gente, eu gravei ano passado, estou dizendo, o Expertise nasceu em 2012, mentira, eu achei as primeiras, 2011. 2011, eu decidi, eu falei, eu vou fazer umas entrevistas mais aprofundadas para explicar. Então, o 2011 até 2017, por ali, que o programa esteve no ar, 16, eu perguntava a pessoa, por exemplo, o primeiro programa, o que é mimesis? A mimesis é isso. Por que mimesis é tão importante para as artes até um determinado momento? Por causa disso. Então era como se fosse uma aula. Entendo. Pelas ondas do rádio. Sim. E aí durou muito, teve uma longevidade em se tratando de rádio, 2 horas de programa com esse teor, foi bacana, durou. Aí assumiu um outro diretor que disse que não queria blá blá blá, cortou. E aí quando foi... Chupa, diretor! Chupa, estamos aí em 2024, né? Escrevemos o projeto, fomos aprovados e em 2025 executei, e a notícia maravilhosa é que eu aprovei a segunda temporada. Arrasou! E agora, né, semana passada acabou a inscrição para o FAC, inscrevemos a 3ª temporada. Porque a gente tem que pensar na entre-safra. O que eu acho bacana é que você materializou agora, tanto tempo depois do início do Expertise, ele num formato que corresponde às mídias atuais. Você falou agora há pouco de uma documentação do seu tempo. Isso pode ser, não vai chegar a ser obsoleto, mas vai ser de um tempo. Isso aqui vai ser um recorte de um tempo. Com certeza. O que se tinha de mídia em 2026. Isso. E o Expertise, ele transformou um produto de um tempo em outro. Isso eu acho que é uma pegada tão inteligente. Ai, que bacana, grata. Você conduziu novas entrevistas, só que agora no formato de videocast. Foi. Na verdade... Tudo é podcast. Eu nem precisava ter assumido esse no videocast. Na verdade, foi um podcast. Sim. Que tem esse formato audiovisual. Ele foi veiculado na Rádio Cultura, só o áudio. Ficou disponível no Spotify. E o formato audiovisual foi veiculado pela TV comunitária de Brasília, e que pega, né, em muitos lugares, e ficou disponível no YouTube. E aí, Josué, a coisa curiosa é a seguinte, eu inscrevi agora a 3ª temporada, mas eu tenho um desejo profundo, não posso morrer sem fazer isso, que é também de transcrever essas entrevistas todas e transformá-las em livro. Porque a gente pensa assim, mas gente, o livro, mas para mim o livro é eterno. Você fala de todas as pesquisas desde 2011. Desde 2011. Do Expertise enquanto programa. Desde 2011, porque também tem pessoas que morreram, que eu entrevistei. As entrevistas, elas sempre têm alguns aspectos que são que ultrapassam em muito o seu tempo. Com certeza. Tem a reflexão daquele artista, mas é um conteúdo que eu não tenho mais como recuperar. Mas isso você tem em arquivos de MP3? Eu tenho. Virginiana, parabéns. Eu tenho os meus HDs, tenho. E outra, é um material que eu tenho, e graças aos céus eu salvei, porque a Rádio Cultura, um período atrás, por intervenção de governo, ela perdeu tudo que ela tinha. Imagino. Né? Tudo foi apagado. Então, os apresentadores que tinham do seu programa, nós temos essa relíquia, mas a rádio mesmo, que é um
meu Deus, né? Um veículo público perdeu a sua memória. Por isso que é importante também, nesse nosso trabalho de formiguinha, contemporâneo, dia a dia, a gente também saber o que é nosso. Porque quer queira ou não, esse trabalho era seu. Sim. Né? Claro que a gente lamenta que a rádio tenha perdido, porque ela vai passar por transições políticas e a gente sabe o que isso significa no nosso país, mas a gente tem que se apropriar do que é nosso, né? Uma pesquisa que às vezes é nossa, graças aos deuses você salvou. É uma mazela mesmo que não tenha guardado lá enquanto estrutura. Mas se é nosso, a gente pode retransformar em outros formatos, a gente pode refazer, a gente pode relançar. Pode transformar em livro, pode Exato. transformar em outro produto que de repente não me ocorreu ainda, mas né, pode. Então, realmente, mas. Porque ninguém sabia o que era podcast há 20 anos. Não. Então, tá vendo? Não. Seria uma coisa que você não conseguiria nem mensurar. Exato. Né? E agora, Josué, eu quero fazer, esse agora já de 2025, a segunda temporada, o meu desejo é mais do que o podcast. Eu estou planejando fazer mini-docs. Fantástico. Porque é bacana receber a pessoa no estúdio, conversar e tudo, mas eu queria muito, vai depender dos entrevistados, ir na casa, filmar os documentos deles, filmar as fotos, filmar o roteiro, filmar a coisa quase toda. Transformar isso num relicário. Na verdade, pegar um relicário pessoal e transformar isso em história pública. Isso, né? Exato. Eu penso um pouco nisso. Incrível. Assim. Eu tô torcendo para os entrevistados e entrevistadas toparem. Bacana. Porque imagina, chega uma invasão de gente na casa da pessoa. Né? Mas então, como é algo excepcional, pode ser que se amarre. É uma tarde. Né? Isso é. Pode ser que se amarre. Essa gravação é. E aquilo, né? Você veja, nós temos artistas importantes do DF que depois que eles falecem, para onde vai o espólio? O espólio, né? Exato. Como a gente falou da Dulcina, o acervo, Sim. Né? Que hoje, por exemplo, eu não sei, né, a cargo de quem está, mas como Dulcina, outros, né? A gente tem que documentar e valorizar isso. Isso, e só para te responder da questão do Dulcina, o que foi feito? O acervo de Dulcina de Moraes, ele foi totalmente não. A gente inventariou 80% do material correspondente ao acervo por questões de imbrólios jurídicos e políticos internos, mas desses 80% que estão inventariados foram tombados como patrimônio material. Sim. E o ideário de Dulcina foi tombado como patrimônio imaterial. Mas sabendo que a gente fez a nossa parte. E olha que foi muito dentro de um parâmetro global. Foi muito, né? Mesmo. E foi profissional, né? Você levou o pessoal da museologia mesmo. Exato. Não foi, eu aqui, um curioso, Não, você levou profissionais para fazerem aquilo e fizeram, né? De um acervo imenso que estava abandonado. Isso. Então, realmente. E pra gente encerrar, primeiro eu quero dizer que foi um prazer te receber. Eu quero agradecer pelo convite. Um prazer trocar essa ideia com você. E eu acho que não foi muito diferente do que eu pensei que fosse. Uma conversa misturada e legal. Sim, que bom, ainda bem. Mas não posso deixar o público do Distrito Federal terminar de ver essa entrevista sem uma pergunta que tá bem aqui na minha orelha, cara. Sheila, qual é a relação entre você e a lambada? Ai, meu Deus! Todo mundo tem um passado. Gente, vamos lá, na minha adolescência, eu nem sei quantos anos eu tinha, eu juro, mas eu era minha adolescência, porque eu lembro até assim, minha melhor amiga na época, ainda estava na escola, e aquela coisa. E aí teve o boom da lambada, né? E chorando se foi. E eu lembro com essa amiga, a gente ia para os lugares e tal, adolescentes, mas a gente foi numa festa, num lugar, eu nem lembro muito bem, mas tinha um concurso de lambada. E eu não tô acreditando nessa história. Eu ganhei o concurso de lambada! Mas não só isso. Eu ganhei um concurso de lambada nesse concurso aí, né? Eu dançando, ganhei o concurso de lambada. E assim, rodava. Eu fazia ponte, porque a pessoa me virava e eu ficava, e depois eu voltava, era uma loucura. E depois também, assim, por exemplo, festa em clube, que eu não lembro de que categoria profissional era, assim, mas eu lembro de, por exemplo, uma dessas festas, e aí tinha um
um flerte meu na época, assim, que hoje chamam de crush, mas na época, um cara que a gente estava meio afim um do outro, ele era bancário, e aí fomos lá para essa festa, a gente já sabia que ia se encontrar lá e tal. Dançamos, nós também dava um show de lambada, era uma coisa assim. Então eu peguei a febre da lambada, dancei muita lambada, ganhei concurso de lambada, mas isso não está no meu currículo, normalmente eu oculto. Minha querida, um prazer, obrigado. Grata, eu Muito que feliz, agradeço, muito José. feliz. Muito grata, uma honra estar aqui com você, ter sido convidada, prazer imenso, e eu desejo todo sucesso em todas as suas empreitadas. Muito obrigado. E olha, para você que está assistindo aí, já sabe, toda semana um convidado diferente, uma convidada diferente para a gente falar de arte aqui no Portal Conteúdo. Até mais!